Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tarcís. Hoje vamos dar sequência à nossa aula de Ecologia das Populações, referente às taxas populacionais, onde vamos ver aí os fatores que podem influenciar o crescimento ou a diminuição de uma determinada população. Lembrando vocês que continuamos na apostila de Dinâmica das Populações e das Comunidades Biológicas, que é a apostila do módulo 3. Então, fatores que podem influenciar o crescimento de uma população. Primeiro, vamos ter a natalidade, como está sendo o nascimento de indivíduos dentro de uma população. A mortalidade vai influenciar no crescimento dessa população. Se está morrendo menos do que está nascendo, a população está crescendo. E se está morrendo mais do que está nascendo, a população tende a diminuir. Outros fatores, a taxa de imigração, que são espécies que estão chegando neste ambiente, e as taxas de emigração, que são os indivíduos que estão saindo deste ambiente. Ambas influenciam no volume populacional, se ele está diminuindo ou aumentando. Então, os imigrantes são os indivíduos que estão chegando em um local e os emigrantes são os indivíduos que estão saindo deste local. Então, se uma determinada população, a taxa de imigração, a curva de crescimento de imigração é maior que a de emigração, eu tenho que aceitar que essa população tende a aumentar. Se for ao contrário e a taxa de emigração for maior, aí provavelmente essa população virá a diminuir. Daí eu posso fazer a comparação entre esses 4 fatores e saber se essa população tem tendência em aumentar ou não. E daí a gente vai ter gráficos que podem mostrar o crescimento dessa população, que vamos chamar de curvas de crescimento. Então vamos apresentar 3 tipos de curvas. Primeiro será a curva convexa. Então, nessa primeira curva, a idade dos indivíduos de crescimento vai sendo mantida. Ou seja, é determinado pelos indivíduos que geralmente têm a mesma durabilidade de vida. Como exemplo, os seres humanos e a maior parte dos mamíferos. Nessa curva, a gente vai reparar que tanto a natalidade quanto a mortalidade serão constantes durante uma vida inteira. Lá, os indivíduos vivem até um período, uma média, um determinado período da vida e depois vêm a morrer. No segundo tipo, nas retas, aí as taxas de mortalidade desse tipo serão maiores, representada pelos indivíduos que possuem a taxa de mortalidade constante por toda a vida e ela, mesmo tendo uma taxa de natalidade, a de mortalidade sempre vai ser um pouco maior, o que resulta, da diminuição dessa espécie. E na terceira curva eu teria o contrário lá da primeira curva, que é a curva côncava. Essa curva é representada pelos indivíduos que apresentam alta taxa de mortalidade durante a idade juvenil, diferente dos indivíduos lá da primeira curva. Então, nessa curva, eu vou ter indivíduos, espécies que têm muitos indivíduos nascendo, um número exagerado, grande de indivíduos nascendo, mas também um número muito alto de indivíduos que morrem enquanto jovens. Daí podemos ter o que chamamos, as 2 espécies ou 2 tipos diferentes de indivíduos, que são os R-estrategistas e os K-estrategistas. R-estrategistas, então, são aqueles que terão muitos descendentes, porém também terão uma taxa de mortalidade infantil muito alta.
né? Então, geralmente possuem prole bem numerosa, porém indivíduos de pequeno porte. E esses não têm aquele grandes cuidados parentais. Como exemplo, podemos ter aí os insetos, tranquilo? Que produzem em grande quantidade, mas também morrem muitos ainda enquanto jovens. E nos K estrategistas, eu vou ter um baixo número de descendentes, só que eu vou ter um cuidado parental muito grande. Então, a taxa de sobrevivência também é muito alta. Então, os K estrategistas têm um grande gasto de energia e de tempo, né, no cuidado parental para que os indivíduos daquela espécie possam sobreviver. Um exemplo são os seres humanos e os mamíferos. Tranquilo? Só para reforçar ali, os R estrategistas são aqueles que largam um monte de indivíduos, né? Igual lá os insetos, só que a mortalidade infantil também é muito alta. Uma forma de estratégia de sobrevivência para aquele tipo de população. E as K estrategistas, né, terão poucos descendentes, porém terão uma alta taxa de sobrevivência. Bom, galerinha, com isso chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado e principalmente entendido. Os alunos de biologia do primeiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense devem mandar como atividade para mim o seguinte: vocês me darão 5 nomes de 5 espécies que são R estrategistas e 5 nomes de 5 espécies que são K estrategistas. Lembrando que vocês devem responder lá em atividades, tá, galerinha? E não no fórum. O fórum é para a gente debater sobre o conteúdo. É isso, um abraço, bom fim de semana e bons estudos.